Moçada, hoje o assunto é distúrbios alimentares. Vamos falar sobre obesidade. Esse eu tô dentro. Mas tem aqui, ó, anorexia. Isso é algo gravíssimo no meio da moçada, principalmente da juventude. Bulimia, enfim. Referência Jovem trazendo um assunto super atual para vocês. Fique ligado que você, se não tem esse problema, talvez alguém da sua casa, algum amigo seu, pode estar passando por isso. Então vamos lá, Referência Jovem. Quero viver pra mim, quero morrer pra mim, quero morrer pra ti. Fala, moçada, chegando aqui com mais um Referência Jovem, diretamente da Rede Super pra você. Quem é que não gosta daquela suculenta picanha, daquele milkshake bem calórico, ou até daquela saladinha, e tem aquelas pessoas que também não gostam muito de comer. E é sobre isso que a gente vai bater um papo, disfunções, distúrbios alimentares. Fique com a gente aí. É o melhor para poder crescer. E hoje eu quero apresentar para vocês os nossos ilustríssimos convidados. Estamos aqui com a doutora Érica, ela que é endocrinologista, vai bater um papo com a gente aqui, vai mostrar esse lado aí da medicina, as dúvidas mais comuns. Aqui do meu lado também está o Hernani. Ele sempre foi considerado o gordinho da turma, né, bicho? Ele vai contar um pouquinho da história dele. Aqui do meu lado está a Juliane, né, Juliane? Ela teve problema de anorexia, vai contar um pouco para nós dessa história um pouco triste que ela teve, mas graças a Deus está aí firme e forte hoje. A Flávia também teve problema com obesidade, não é isso, Flávia? E depois submeteu uma cirurgia e hoje está aí firme e forte, batendo um papo com a gente. Então, vou começar aqui com o Hernani. Hernani, conta um pouco para nós como é que começou, como é que foi assim a sua história? Desde criança parece que teve problema com peso, é verdade? Breno, eu sempre fui uma criança gordinha, considerada, né, pelo pessoal da sala de aula, bolo fofo, né, aqueles apelidos que só a turminha mesmo dá. Eu fui crescendo com isso, mas assim, nunca deixei me abalar, né? Minha obesidade até então não me atrapalhava. Aí com o passar dos anos, né, e com a forma de alimentar errado, porque eu me tornei obeso, né, eu cheguei na obesidade mórbida, foi a partir de um distúrbio que eu tive, foi uma perda, na verdade, da minha mãe. Né, e isso tudo ocasionou esse excesso de peso, mas também veio de uma forma alimentar. Eu sempre comia muito, fora de horário. Mal, né? Comia muito. Pra você ter uma ideia, eu almoçava, às vezes, 1 quilo de comida, saía do restaurante, eu comia 2 salgados e um refresco ainda. Pra você ter uma ideia, eu comia muito mesmo. E fora de hora, às vezes eu concentrava a alimentação, não comia nada de manhã e comia na hora do almoço aquele pratão, depois ia comer talvez à noite e comia também aquele pratão. Já ia pra dormir. cama, Então, pra dar aquela sentada, coisa, né? E no churrasco eu era referência mesmo, né? Era bom de prato. É o melhor para poder crescer. Comer. Enquanto isso, Juliana, você sofreu de anorexia, assim, né? Conta rapidão, assim, como que começou, por que começou, como que se deu esse problema e no final, como você achou a cura, assim? Foi fácil, foi difícil, como é que foi, assim? Eu comecei a querer emagrecer com 15 anos de idade, mas nunca fui gorda. Eu nadava muito, fazia muita natação. Aí eu comecei a criar muito corpo. O meu ombro começou a ficar largo, comecei a criar corpão. Aí eu já não gostava porque eu sempre fui muito magrinha e esmirradinha. Então as pessoas começaram a comentar que eu estava com corpão, que eu tinha desenvolvido muito. E também porque meu pai e minha mãe se separaram. Aí eu acho que eu fiquei com depressão, que também psicológico nesse caso eu acho que conta mais até. Aí eu comecei a fazer uma dieta por minha conta. Aí quando eu estava com 48 quilos, minha mãe me levou numa nutricionista que falou que eu já estava com um quadro de anorexia devido à minha altura e meu peso. Cheguei a pesar 28 quilos quando eu fui... 28 quilos? 28 quilos. Nossa, quase morreu, né? Quase morri. Quando eu fui internada com 32. Aí eu saí do hospital, não tinha recuperado nenhum peso. Aí quando eu estava com 28 quilos, meu médico, ele falou, rasgado, agora está em suas mãos. Porque ele viu que eu era mais forte que a equipe toda. Ele falou, a gente não consegue fazer mais nada, agora está nas suas mãos decidir viver ou morrer.
Aí nisso eu fiquei um mês chorando, sem conseguir dormir, eu não dormia mais, porque eu estava muito fraca. Aí no Natal eu pedi para viajar. Aí quando eu viajei no Natal, que eu já não tinha força mais, despedia da minha mãe, despedia do meu pai, que eu sabia que eu ia morrer de fato, porque chega um ponto que você sabe que você vai morrer. Aí eu peguei um livro muito interessante, que por coincidência tinha uma frase lá quando eu abri: se você não mudar, morrerá. Aí nisso minha irmã começou a chorar, minha mãe começou a chorar. E eu acho que foi Deus mesmo, assim, que mandou essa mensagem para mim. E o governo está sobre os seus ombros. A Flávia, que também está com a gente, passou por um problema também com relação à alimentação, né? Você foi distúrbio alimentar também. Conta pra gente um pouco dessa história, como foi. Eu nunca fui obesa, nunca fui gordinha. Nos meus 22 e 23 anos de idade, eu fui adquirindo peso. E assim, quando eu me dei por mim, eu já estava com mais de 40 quilos acima do peso, até muito mais. Quando eu decidi que ia operar, queria mudar de vida, eu já estava muito além desse peso. E assim, foi um transtorno muito grande, porque eu não aguentava subir um quarteirão, minha perna inchava e não aguentava subir um quarteirão, tinha que parar. Eu tinha pressão alta, a glicose estava alta, e assim, depois da cirurgia tudo foi normalizando, não tive mais problemas de pressão, foi tudo normalizando. E assim, sem contar também que a gente passa por certos constrangimentos, até assim, ônibus e tudo, e vários... como eu posso dizer, discriminações de certa forma. Queria perguntar para algum de vocês, se vocês sofreram muito preconceito com isso? Tem alguma experiência assim para contar de preconceito? Eu sofri bastante preconceito, que chegou uma época que eu acho que todo mundo estava pensando que eu tinha AIDS. Aí eu cheguei até numa loja com minha irmã comprar maiô para ir pra praia, quando eu estava com 32 quilos. Aí uma vendedora não quis me atender porque falou com a minha irmã que eu tinha AIDS. Aí minha irmã até queria discutir na loja, mas eu saí e tal. Mas muitas pessoas mesmo achavam que eu tinha AIDS. Por que as pessoas que passam por esses problemas, elas demoram tanto tempo a buscar tratamentos? Estava conversando comigo antes que não é só a questão psicológica que existe, né? Como é a situação? Na verdade, a Juliana até pode confirmar isso. O que acontece é o seguinte, a pessoa não se sente doente. Definitivamente ela não está doente, sabe? Para ela. Apesar de todo mundo ao redor chamar atenção, olha, vai procurar ajuda, você está emagrecendo muito. Ou no caso de uma bulimia, por exemplo, que a pessoa tem essa compulsão alimentar que a Flávia contou, mas geralmente tem episódios de compensação inadequados, por exemplo, toma diurético, toma laxante, faz exercícios físicos de forma exagerada, sabe? Então, ela não acha que está nada errado com ela, para ela está tudo ok. Por isso que demora tanto essa procura pelo médico, né, pela ajuda médica. E para fechar, assim, qual é a dica que você dá pro pessoal que está talvez assistindo a gente, que está lidando com esses problemas? Dá uma dica pro pessoal aí, de tratamento, assim, seria no caso. Eu acho que o importante é reforçar isso tudo aí que a gente comentou, que é um distúrbio, né, que muitas vezes a pessoa não se sente doente. Então, se você está com essa suspeita que você tenha algum distúrbio alimentar, algum transtorno alimentar, o recomendável é procurar uma ajuda o quanto antes possível, para que isso não chegue num ponto tão grave, tão sério. Legal, legal. A gente está chegando no final de mais um Referência Jovem. Queria agradecer aqui o pessoal do Habib's, que nos recebeu tão bem. Você que porventura está na sua casa aí, nos assistindo, está lidando com esse tipo de problema, não se sinta diminuído, Deus te ama da mesma forma, procure ajuda, procure tratar do seu corpo bem, tratar da sua saúde, seja feliz como você é, seja feliz para Deus, porque independente do seu corpo, do seu estereótipo, Deus te ama no seu interior, gosta de você do jeito que você é.